olá alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos dar continuidade com o assunto de Química Orgânica. Vamos trabalhar ainda sobre alguns tipos de reações, mas não se preocupe. Antes de começar novas reações químicas desse ciclo, vamos relembrar todas as reações orgânicas que vimos até aqui. Então, como objetivo da aula de hoje, eu tenho como relembrar os principais mecanismos das reações orgânicas já estudadas até o momento e entender os mecanismos das reações orgânicas de eliminação de compostos orgânicos. Esse assunto está na primeira semana do PET, volume 6, ok? Vamos lá? Então, vamos relembrar aqui quais foram as reações que já estudamos até aqui. No volume 3, nós estudamos as reações de saponificação, aquela que falava sobre a formação de sabão. Bom, essas reações, elas são o inverso de uma outra, que chamamos de esterificação. Então, essas duas reações nós já trabalhamos lá no volume 3, explicando sobre elas, mas vamos reestudar esses mecanismos. Outras reações que vimos no ciclo 5 foram as reações de adição e substituição. Aquelas onde trabalhamos com hidrocarbonetos insaturados, aquelas que têm dupla ligação ou tripla ligação, e ainda os alcanos e anéis aromáticos, fazendo a substituição do hidrogênio, ok? E hoje nós vamos estudar ainda as reações de eliminação, aonde vamos eliminar algum composto dentro da molécula ou de um conjunto de moléculas, certo? Então, vamos comigo agora entender um pouco sobre os outros mecanismos. Vamos relembrá-los, ok? Bom, então, fazendo uma breve revisão, a reação de saponificação é uma reação inversa de uma esterificação. Ela também é chamada de hidrólise alcalina. Bom, a reação de esterificação acontece com um ácido carboxílico reagindo com um álcool, formando um éster e água. Se vocês observarem, nós temos aqui um grupo C-OOH. Esse é o grupo representante do ácido carboxílico. Eu coloquei um R ali para identificar a cadeia carbônica, que pode ter quantos carbonos forem necessários. E ele vai reagir com um grupo álcool. Como que é um grupo álcool? Eu tenho uma cadeia carbônica ligado a um OH. Então, esse OH também fará parte da reação. Então, observe que o hidrogênio do álcool vai se ligar ao OH do ácido carboxílico e, dessa forma, vai formar a água. Enquanto que o restante da cadeia do álcool vai se ligar ao carbono que está fazendo dupla ligação. E, dessa forma, eu vou ter uma cadeia de éster, porque eu vou ter um C-O-O, uma cadeia carbônica de um lado e uma cadeia carbônica do outro. Então, dessa forma, eu tenho a formação do éster e a formação da água. Então, esse é o processo de esterificação. E a reação de saponificação? O que acontece? Então, a hidrólise alcalina, ela é o inverso, mas ela precisa ter uma base forte para acontecer. Então, eu preciso de um éster reagindo com uma base forte em meio aquoso, para formar o sal carboxílico e o álcool. Então, qual que é o mecanismo dessa reação? Então, observe que a base forte, eu tenho um metal ligado a um OH. Esse OH vai se ligar ao radical R', que seria a cadeia carbônica, e vai formar o álcool. Enquanto que o metal vai ser atraído pelo oxigênio. Por quê, gente? Aqui comigo. O metal, ao se desligar do OH, ele vai adquirir um caráter positivo, uma polaridade positiva. Enquanto que o oxigênio, quando ele perde essa ligação com o restante da cadeia, ele vai adquirir caráter negativo. Então, por atração eletrostática, eu vou ter então ali a atração do polo negativo com o polo positivo. E dessa forma eu vou formar o meu sabão. Então, o sal carboxílico é o sabão.
Então, esse ácido carboxílico é encontrado no shampoo, no próprio sabonete, no sabão, detergentes. Então, todas essas substâncias que estamos tão familiarizados agora nesse momento de pandemia, né, que tem se falado tanto a respeito disso, é justamente um sal carboxílico. Então, é ele que vai permitir, então, a limpeza da sujeira. Isso por causa da formação das micelas, que eu já expliquei num ciclo anterior, ok? Vamos dar continuidade, então, agora aos demais mecanismos. Então, vamos agora para o volume 5. Então, revisão agora da reação de adição. Então, o que nós vimos na reação de adição? Eu tenho a quebra de uma ligação, de uma insaturação, para a adição de uma nova substância, tá? Então, a ligação que vai ser quebrada é sempre a ligação π. Então, a quebra da ligação π e a adição de grupos de átomos, como o hidrogênio, o cloro, o bromo, o iodo e o flúor. É muito comum na hidrogenação e halogenação. Então, se vocês observarem, eu tenho a quebra da ligação π e a inserção dos elementos A e B aos carbonos vicinais. O que são carbonos vicinais? São carbonos vizinhos, carbonos que estavam tendo entre eles a insaturação dupla e agora eles vão ter uma simples ligação e a adição desses novos elementos. Então, relembrando, nesses carbonos é que eu preciso inserir esses novos elementos e não em outro. Tem que ser naquele par de carbonos onde estava a dupla ligação ou a tripla ligação. Bom, nós temos ainda a seguinte situação, que é quando vamos adicionar um haleto de hidrogênio ou fazer uma hidratação. Então, nesse caso, eu tenho, então, o hidrogênio ligado a um haleto, né, um cloro, um bromo, seria um ácido, ou ainda eu terei uma água. Então, eu vou perder um hidrogênio e ligar o OH a outra parte da cadeia. Quando isso acontece, nós temos que seguir a regra de Markov-Nikov. O que essa regra diz, Débora? Então, a regra de Markov-Nikov, ela vem informar que você precisa fazer a ligação de hidrogênio no carbono que tiver a maior eletronegatividade. Qual carbono que é esse? É o carbono que tiver maior número de hidrogênios ligado a ele. Então, se eu tenho um carbono que tem 3 hidrogênios ligados a ele é um carbono primário e ele tem a maior carga negativa possível. Logo, é nele que vai ser inserido. Débora, isso tudo é muito confuso. Então, você vai gravar da seguinte forma. Regra de Markov-Nikov. Se tem, eu vou acrescentar. Se tem pouco, eu não vou colocar. Ok? Então, olha só. Se tem muito hidrogênio, é nele que eu vou adicionar mais um. Ok? Então, olha só. Observe aqui. Eu tenho um carbono com um hidrogênio e um outro carbono que não tem hidrogênio nenhum. Então, o hidrogênio eu vou adicionar nesse carbono, o carbono que tem mais hidrogênios ligados a ele. E o A? O A vai ser ligado, então, ao outro carbono, ok? E ele o A pode representar tanto o cloro, o flúor, o bromo, ou até mesmo a hidroxila, o OH da água, ok? Bom, revisão, então, da reação de substituição agora. Então, quando falamos da substituição, estamos falando, então, de alcanos e anéis aromáticos. São substâncias muito estáveis. Lembra que na aula eu até expliquei a respeito da gordura, né, a respeito da manteiga, a diferença da manteiga e do óleo? É justamente por conta disso. Então, essa estabilidade faz com que, para que haja uma reação acontecendo ali, é necessário que seja energeticamente favorável, ou seja, tem toda uma condição de temperatura, pressão, para que aquela reação aconteça, ok? E o que vai ser na substituição? A troca de um átomo que faz parte do composto orgânico por outro átomo ou grupo de átomos. E diferente da adição, acontece então uma mistura de diferentes compostos substituídos. Algo importante para vocês lembrarem aí. Qual carbono que eu vou substituir? Qual hidrogênio de qual carbono? Qual o endereço que eu vou fazer essa substituição? Então, para que haja substituição, você vai remover ou substituir o hidrogênio do carbono que tiver mais carbonos ligados a ele.
Então, assim como na regra de Markov-Nikov você trabalhava o carbono que tinha maior quantidade de hidrogênios ligado a ele, aqui você vai trabalhar o carbono que tem maior quantidade de carbonos ligado a ele, ok? Então, pelo caráter negativo, você observa que o carbono terciário, ele é o menos negativo. O carbono secundário intermediário e o carbono primário, ele é o carbono que é mais eletronegativo. Então, se ele é menos eletronegativo, quer dizer que essa ligação entre carbono e hidrogênio é uma ligação frágil, é uma ligação mais fácil de ser rompida. Logo, esse hidrogênio que será substituído. Faz sentido, né? Bom, então vamos ver aqui um exemplo, então. Eu trouxe aqui uma cadeia, vocês observam aqui, da esquerda para a direita, né, um carbono primário, um carbono secundário, um carbono terciário e um outro carbono primário. Nós temos ainda dois As ligados, que seriam, né, dois elementos que vão ser substituídos ali, e nós temos aqui o nosso produto formado. Observe que o A, ele foi substituir o hidrogênio do carbono terciário. Lembra que eu falei? Se ele é um carbono terciário, quer dizer que ele está ligado a outros 3 carbonos e, portanto, ele é o carbono de interesse. Então, esse daqui é o meu produto majoritário. Ele é o produto que mais vai ser formado nessa reação. Contudo, entretanto, porém, outros produtos também podem ser formados. Por quê? Como ali nós temos a colisão o tempo inteiro de várias moléculas se chocando, pode acontecer que aquele elemento, o cloro, o bromo, ao invés de substituir um, vai substituir o outro. E aí, nesse caso, eu não tenho só a formação de 2 produtos, eu tenho uma grande mistura. E aí, gente, nesse tipo de caso, eles vão fornecer, eu falo, um concurso, um livro didático, um exercício que você vai fazer, vai fornecer para você as porcentagens desses produtos formados. Então, esses produtos que vão se formar, esses demais produtos que serão formados, eles serão registrados não pela molaridade, e sim pela sua porcentagem, ok? Bom, então vamos falar agora sobre a eliminação. Então, a reação de eliminação, o próprio nome já vai fornecer a ideia de que nós vamos eliminar parte, ou até mesmo de 2 moléculas ou de uma. Nós temos 2 tipos. Nós temos a intramolecular e nós temos a intermolecular. Quando se trata de uma eliminação intramolecular, eu estou falando de dentro da molécula. Então, observe aqui o exemplo. Eu tenho aqui 2 carbonos que têm esses 2 ligantes, A e B. Eles serão eliminados. Logo, eu vou ter a ligação do A e do B e eu terei, então, a insaturação sendo restaurada. Ou seja, essa reação é o contrário de uma outra reação que nós já vimos. Quando nós quebrávamos a ligação π para adicionar, agora nós estamos removendo para restaurar a ligação π. Ocorrem quando uma molécula do composto orgânico elimina alguns dos seus átomos e, normalmente, né, o grupo de átomos eliminado dá origem a uma molécula de água ou até mesmo um haleto de hidrogênio. Bom, a intermolecular, ela vai acontecer, então, entre moléculas. Intra, dentro, então, dentro da própria molécula. Internacional, fora. Então, vai acontecer entre outras moléculas, ok? Então, aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação de, normalmente, um sal e ainda a formação de um éter. Ou seja, parte do meu substituinte vai se ligar a outro, formando, então, o meu sal. E aquele substituinte que permaneceu na molécula vai se ligar ao restante da molécula, ok? Formando, então, assim, o nosso éter. Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos de reação que são reações de eliminação. A primeira é a desidrogenação, ou seja, vamos eliminar o gás hidrogênio, o H2. Então, o que vai acontecer aqui? Ele precisa da presença de catalisadores específicos e ainda de um aquecimento. Então, sempre que houver uma reação de desidrogenação,
Na seta vai ter esse triângulo que indica o aquecimento e o catalisador, ok? Que pode ser qualquer um desses metais, platina, zinco. E aí o que vai acontecer aqui? Eu vou ter a eliminação de 2 hidrogênios formando a ligação dupla. Essa reação é o inverso da hidrogenação. Então, a dehalogenação é quando eu tenho a eliminação, então, dos meus halogênios. Então, eu vou ter a perda dos meus halogênios. E ele vai ser na presença de zinco e catalisado pelo álcool. É importante informar que esses carbonos, eles têm que ser vizinhos, ok? Para a formação da dupla. Existe um caso especial que eu vou falar mais para frente. A desidrohalogenação, que é quando eu tenho a formação do meu ácido. Então, eu tenho a perda de um hidrogênio e do meu halogênio, formando, então, HBr e a dupla ligação. Sempre vai ser diante de uma base forte, catalisado também na presença de álcool. E agora, nós vamos trabalhar essas reações para tentarmos entender melhor esses mecanismos, ok? Então, vamos lá. Vamos pegar essa primeira situação aqui. Eu tenho aqui 2 bromos, certo? E ele está sendo catalisado pelo zinco e ainda na presença de álcool. Logo, quer dizer que eu vou eliminar esses 2 bromos. Porém, Débora, você não disse que eles deveriam ser vizinhos? Como vai acontecer? Quando eu tenho essa situação aqui, onde os halogênios eles estão na extremidade, acontece um fenômeno interessante. O que vai acontecer? Eu vou ter a eliminação, então vou ter Br2, mas essa cadeia ela vai se fechar. Esse carbono ele vai se ligar ao outro carbono. Então, eu vou formar um ciclo. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, uma estrutura cíclica. E com isso, eu vou ter, então, as minhas ligações todas fechadinhas. Então, o que vai ter aqui? Eu vou ter 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios na outra lateral. Perfeito. Agora, vamos trabalhar essa outra. Eu vou ter aqui um Br e um H. Observe que eu não tenho mais carbonos. Então, não tenho que me preocupar, porque eu não posso remover o hidrogênio do mesmo carbono. Então, eu tenho que remover de um carbono vizinho. Logo, eu vou remover este hidrogênio e este bromo aqui, para instaurar novamente a minha dupla ligação. Débora, como eu sei que vai ser esse tipo de reação de eliminação? Vamos observar o que está na seta. Observe que eu tenho aqui uma base forte e ainda está sobre o álcool. Isso quer dizer que é esse tipo de eliminação. Então, nós vamos formar aqui o nosso HBr e ainda o nosso próximo produto vai ser essa molécula sem esses elementos, formado, então, a dupla ligação. Então, aqui vai ficar CH2, dupla ligação com CH2. Se vocês tiverem alguma dificuldade, o que vocês podem fazer? Cortem aqui os elementos que foram eliminados e vocês vão contar a quantidade de hidrogênios, ó, 1 e 2. 2. Aqui eu tenho 1, 2, CH2. Então, observe que dessa forma a gente consegue fazer todo o exercício considerando principalmente o que está na seta. Ou seja, a dica principal para você identificar diante de todas essas reações é justamente o que estiver na seta. Bom, galera, então, para a aula de hoje é isso. Eu quero agradecer a todos e, mais uma vez, ficou alguma dúvida, tem alguma dificuldade, manda para os nossos canais de atendimento. Vai ser um prazer respondê-los no nosso momento do ao vivo. No mais, um grande abraço virtual e até mais!